Quem estava certo? Jesus ou Paulo? Porque Jesus ele disse que o único motivo para o repúdio ou o divórcio seria a prostituição, a infidelidade conjugal. Já o apóstolo Paulo disse que a mulher não pode viver sob a servidão de um marido ímpio e viver humilhada. Vamos ao texto? Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viver em paz. 1 Coríntios 7,15. A resposta é: ambos estão certos, porque Jesus ele está se referindo ao mandamento dado aos judeus. Já o apóstolo Paulo está falando com a igreja. Jesus está interpretando a lei de Moisés, enquanto o apóstolo Paulo ele está explicando precisamente a lei do amor concernente ao casamento, divórcio e novo casamento após o divórcio para a igreja. Então vamos lá. Paulo ele diz o seguinte: o que uma mulher deve fazer, ou um homem deve fazer, quando está sendo vilipendiado, desprezado, humilhado, abandonado ou até mesmo maltratado em um relacionamento conjugal. Paulo está dizendo que Deus chamou o casal para viver em paz. Claro que não é por qualquer briguinha que os casais vão se separar, mas vamos aqui ao ponto-chave, ao ponto crucial, tá? Muitas pessoas argumentam dizendo que esse texto ele tem que ser e só pode ser aplicado, claro, ao marido ou à esposa não cristã. Perfeito, mas a minha pergunta é: você sabe o que é uma mulher não cristã, um marido não cristã? Aparentemente você vai responder uma pessoa que não segue a Cristo, vai muito além disso. Vamos aqui para alguns textos bíblicos que a palavra vai mostrar o que significa isso. 1 Timóteo 5,8, Paulo escreveu dizendo assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, esse tem negado a fé e é pior do que o infiel, pior do que o descrente. Aí a minha pergunta é: deveria uma esposa permanecer num casamento onde o marido vive o tempo todo maltratando ela, prejudicando o seu estar espiritual, emocional ou até mesmo físico? O que Paulo está dizendo é que aquela exceção onde Jesus disse que a única, que a gente praticamente só conhece essa parte, a única exceção para o divórcio seria a infidelidade conjugal. Quando o apóstolo começa a escrever as suas cartas, ele percebe que havia muitos maus tratos de homens ímpios com as mulheres da sua época. Então ele fala assim: olha, Deus não chamou vocês para viverem assim. Se por acaso tem alguma mulher crente ou marido que está vivendo sobre essa situação e a pessoa quiser o divórcio, é melhor do que viver dessa forma. Tem uma frase que eu acho muito interessante: é melhor um pai receber em casa uma mulher divorciada do que uma mulher morta. Isso faz sentido. Então, quando a gente acompanha algumas situações de pessoas, principalmente do sexo feminino, que vivem o tempo todo sendo maltratadas, vilipendiadas, humilhadas, agredidas psicologicamente ou fisicamente, nós temos aquela ideia de que só mais um pouquinho, ora mais um pouquinho, espera mais um pouquinho, e tem acontecido muitos desastres nessa questão. Claro que a gente não vai chegar e dizer: separa, abandona, se divorcia. Não é bem assim. Gente, o divórcio ele é uma válvula de escape. O divórcio é em última instância, em último caso. Então não tem mais jeito, aí parte para essa questão aí, tá bom? Então às vezes o homem, ele é tão mau, ele é tão ímpio, ele é tão duro de coração que ele bate no peito e diz: eu não vou mudar, eu vou ser sempre assim, se você quiser morar comigo, ficar comigo, vai ser assim. As crianças que não têm culpa de nada começam a ser afetadas psicologicamente, vão crescendo em um ambiente totalmente perturbado, maligno, por assim dizer, mesmo que a irmã seja de oração ou o irmão seja de oração, mas ali dentro há uma força negativa das trevas. Então, nesse caso, é preciso tomar atitude, tomar a decisão certa, procurar ajuda espiritual e, às vezes, até ajuda também secular. Eu quero apresentar 3 motivos que a Bíblia Sagrada dá o direito para uma pessoa se divorciar. Número 1, infidelidade conjugal. Número 2, maus tratos. E número 3, abandono. Como assim? Número 1, infidelidade conjugal. O apóstolo, ou seja, Jesus fala sobre isso. Número 2, o que significa esses maus tratos? É o que nós acabamos de explicar. Quando o marido, por exemplo, ele vive o tempo todo maltratando, e muitas mulheres já chegaram até a pensar em suicídio, amarrar corda no pescoço, pular da ponte, e vivem com psiquiatra, psicólogo, porque não tem paz. Gente, Deus não está em um casamento onde a pessoa sofre mais do que é feliz, onde a pessoa chora mais do que ri, onde a pessoa pensa mais em morrer do que em viver. É questão de lógica isso aqui. Alguém me perguntou esses dias: Deus é a favor da separação? Não, Deus não é a favor da separação, da mesma forma que Ele não é a favor de uma pessoa viver a vida toda infeliz, perturbada, angustiada, deprimida, com crises e mais crises. Não é assim que a Bíblia
ensina. O próximo vídeo que eu vou gravar para vocês aqui é de 1 Coríntios 7:27, que o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Eu vou explicar esse versículo porque de vez em quando eu ouço as pessoas dizer assim: divorciar pode, só não pode casar de novo, só pode casar de novo depois que o marido morrer. Eu vou falar sobre isso aqui porque, gente, uma pessoa que se divorciou, ela não tem mais marido. Paulo está falando sobre separação de corpos, um casal que se separa, mas não saiu a carta de divórcio. Na época, os homens ainda tinham 2, 3 mulheres, por isso que Paulo fala assim, que o homem, o obreiro, seja marido de uma só mulher, porque naquele tempo ainda existia a poligamia. Então, Paulo está dizendo que se uma mulher se separar do marido e ele não morrer nos dias posteriores, e ela está ligada a ele ainda. O que é que liga a mulher ao marido? O casamento. Então, por isso que Paulo fala, a mulher casada. Ela pode se separar do marido, mas ela vai continuar casada com ele, tá? Se ela for de outro homem, esse marido, estando vivo, aí sim ela vai ser chamada adúltera. Mas se ele morrer, ela está livre. A não ser que haja uma carta de divórcio assinada, porque se o casal se separar e se divorciar, essa mulher não tem mais marido, então ela tem um ex-marido. Tanto ela quanto eles estarão livres, porque divórcio no grego é apostásion, é incisão, encerramento, acabou. É liberar a pessoa para fazer o que quiser. Divórcio é isso, é liberar a pessoa para ela viver sozinha ou casar de novo, se for o caso. Mas no próximo vídeo eu vou explicar detalhadamente esse texto aqui, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe.